E aí, pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, tá? Hoje é um vídeo um pouco diferente, estou dentro aqui de um jogo, né? Estou dentro do Minecraft. E a ideia desse vídeo aqui é responder algumas perguntas, mostrar o que dá para ser feito dentro do jogo, no que diz respeito à criação de um processador real dentro do jogo, um computador real dentro do jogo, tá? Será que é possível construir um computador real dentro do jogo? Para quem provavelmente se você caiu nesse vídeo está familiarizado que o jogo ele tem essa mecânica aqui do a gente chama de redstone, que seria um fio que a gente pode enviar uma informação ou não enviar nada, né? Então, ou envia ou não envia, como se fosse uma corrente mesmo de um fio passando, né? A gente pode ter aqui alavancas que fazem passar essa informação de on e off, e é basicamente isso que o nosso computador usa para construir todas as estruturas que ele tem, né? Que são mais complexas e exige uma quantidade de coisas muito maior, né? E eu digo que você criar, reproduzir um computador simples no Minecraft, em teoria é possível, mas na prática eu diria que não, tá? Porque o que acontece? Quando a gente está falando de computação, a gente tem uma frase muito comum que é que o computador só entende zero e um. Muita gente releva essa informação, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas no final do dia é isso. O computador realmente só entende zero e um. A gente consegue representar números de forma binária, somente com zero e um, o que faz tudo ser possível. Você consegue representar números, começa a somar números, fazer operações com números. O computador é basicamente isso, operações numéricas, infinitas operações numéricas, né? A gente começa pelo básico. E dentro do jogo, a gente pode começar a criar essas estruturas que são mais simples, estruturas lógicas simples, e tentar expandir tudo isso. Só que existe um limite. Um limite, principalmente de espaço e enfim, de tempo, que exigiria muito para ser feito, né? É, Quando eu digo que não é possível na prática, é porque pensa comigo, dentro de um processador moderno hoje, a gente pode ter até bilhões de transistores, né? Que é um componente digital. Transistor, talvez você esteja familiarizado com o transistor, mas podem ter bilhões de transistores, bilhões, tá? E dentro do transistores, dentro de cada transistor, a gente tem ali de dezenas a centenas de operações lógicas. As operações AND, OR, XOR, essas operações, tá? Então, no Minecraft, você representar uma operação já é muito trabalhoso, em questão de quantidade de blocos. Então, para você representar uma operação já é difícil. Representar dezenas já é difícil. Centenas, mais ainda. Isso para um resistor, imagina bilhões, né? Então, você não teria como construir isso no jogo. Na teoria, tem como, né? Mas na prática, eu diria que não, tá? Mas a gente pode começar a entender como funciona os circuitos digitais para no futuro a gente começar a tentar armazenar informações, começar a trabalhar com memória, fazer contadores, começar a tentar fazer operações lógicas dentro do jogo a partir dos números binários, a partir dessas operações. E aí a gente já começa a tentar simular um teclado, já começa a criar alguns chips de circuitos digitais dentro do jogo, que é algo muito possível, algo muito palpável. Ainda é difícil. Eu fiz aqui um mod, eu criei um mod para o jogo para tentar simplificar isso. Eu vou mostrar o que foi feito aqui. Eu estou falando muito, né? E o jogo parado aqui. Vamos tentar entender como é que isso seria dentro do jogo. Eu acho uma maneira fantástica de aprender, de entender tudo, de ver na prática, né? Ainda dentro do jogo, mas ver na prática como são esses circuitos, como funcionam esses chips. É, eu vou puxar aqui uma tela no circuito digital, tá? Que é um circuito simulando um teclado de 10 teclas, algo muito simples. Mas aqui eu uso um contador, que é um chip. Eu uso operações AND aqui, né? São esses Ds. Eu uso um display, que seria um pouco mais complexo de fazer no jogo, mas é bem possível. E eu uso esses dois microchips, esses chipzinhos, que é um decodificador e um multiplexador. Não vou entrar nesse mérito. Eu só estou dizendo que dentro desse circuito aqui simples, com poucos chips, né? Você vê que eu consegui reproduzir um contador dentro do jogo, eu vou mostrar isso. Eu teria só que reproduzir esses dois chips, que seria um pouco mais complexo, mas eu consigo simular um teclado, né? Eu não sei se vai estar funcionando, mas, por exemplo, eu teclo aqui o 5 e aí ele para na tecla que eu apertei, né? Não vai ser exato, teria que somar um, mas eu paro no 6, ele mostra o 5 aqui no display, né? 9,
A, que é 10, B, que é 11, enfim. 4 aparece o 3. Então você vê que eu consigo simular um monitoramento para criar um teclado apenas com essa estrutura simples, que são fios ali, né? Daí, quando eu fecho o circuito com o meu botão, ele para os contadores e consegue fazer exibir certinho ali o que tem no teclado. Estou dando esse exemplo do teclado para vocês verem que é possível criar algo palpável, que a gente usa um teclado, é, apenas usando circuitos e lógicas simples, tá? E aí, dentro do contador, existem estruturas mais básicas. As mais básicas que tem são as operações lógicas: AND, OR, NOT, XOR, que é o OR excludente, né? Eu vou explicar. Dentro do contador tem somente essas operações. E é possível fazer as operações dentro do jogo. Então dá para fazer os contadores. Tá? A mesma coisa para esse chip, que eu não vou entrar no mérito deles, mas também seria possível, só com operações lógicas, reproduzir dentro do jogo. Tá? E aí a gente começa a trabalhar também com fazer um chip de memória, de armazenar informação, reproduzir um flip-flop dentro do jogo. Flip-flop é uma estrutura que armazena um bit 0 ou 1. Tá? Então você vê que as coisas são palpáveis, são possíveis de serem reproduzidas na prática dentro do jogo. Agora, quando a gente começa a complicar muito isso, começa a ficar algo realmente muito, muito grande de ser feito. Tá? Vamos voltar aqui para o jogo. Eu dei esse exemplo aqui, a ideia não é explicar esse exemplo do teclado, mas a ideia é explicar as estruturas lógicas dentro do jogo. Tá? Aqui eu tenho uma estrutura simples que é o NOT, tá? Então, quando eu ativo aqui, ele desativa a tocha. Então, é basicamente inverter o sinal. Simples, muito simples. Aqui a gente tem um OR, né? Então, aqui está desativado. Quando eu ativo um ou outro, ele ativa essa tocha, né? Então, o outro ele vai ativar. Você vê que é bem simples. Repare que eu já começo a reproduzir aqui a estrutura NOT, né? Aqui é basicamente um NOT. Então você viu, começa a reproduzir estruturas. E é assim que funciona. Você tem estruturas muito mais simples e você vai usando uma para fazer a outra e fazer coisas maiores, juntar operações para criar outras. Aqui a gente tem o AND, então ele só ativa quando as duas estão ativadas, né? Se eu desativar alguma, ele desativa. É preciso das duas, né? Aqui eu tenho um XOR, que é um OR excludente, tá? Como assim? Isso é muito importante, a estrutura é muito importante. Aqui, se eu ativar as duas no OR, ele fica ativado. No OR excludente, não. Se eu ativar as duas, ele desativa. O resto é igual ao OR, né? Então aqui você vê que quando eu ativo as duas, ele desativa, né? Agora, se eu ativar ou uma ou a outra, ele ativa, né? E nenhuma não ativa nenhuma. Então esse é um XOR, que é basicamente um OR. Isso aqui é a estrutura de um OR. E aqui é a estrutura de um AND. Tá? Porque qual a diferença entre o OR e o XOR? É que quando estão os dois ativados, eu apago. No que eu faço? Eu tenho aqui a tocha do AND, então aqui eu identifico quando os dois estão ativados, né? E aí eu envio um sinal para apagar essa tocha aqui. Esse é o meu XOR, tá? Aqui tem um princípio de um flip-flop aqui de armazenar o 0 e 1. Acho que não está certo isso aqui, eu teria que rever. Mas eu não usei isso aqui para nada, né? Então são essas estruturas básicas lógicas e você percebe, né? O meu end, por exemplo, que é essa estrutura aqui, é essa estrutura dentro do circuito digital. É esse Dzinho aqui, né? É, E dentro do meu contador, como eu disse, existe esse end. Existem essas estruturas aqui dentro. Então, e eu posso ter uma outra estrutura, outro chipzinho do mesmo tamanho que dentro eu tenho um contador, né? É só fazer de maneira pequena, né? Construir de maneira pequena os chips, né, fisicamente falando. Só que aqui no Minecraft não tem muito isso, né? Olha o tamanho dessa operação XOR. Olha o tamanho, tá? E aqui eu comecei a fazer operações. Aqui eu comecei a usar essas estruturas que eu fiz. Podem ter maneiras mais simples de fazer essas estruturas, tá? Eu não tentei otimizar isso, eu só fiz da minha cabeça, fui pensando na lógica, fui fazendo. E aqui seria uma soma, né? Eu tenho aqui um número binário 01, 01, 01, 01, outro número binário, eu somo os dois e dá esse resultado aqui. Eu comecei a implementar essa lógica e eu vi que eu ia ter que ficar repetindo muitas estruturas que são grandes, como essa daqui, tá? E aqui tem uma lógica. Vou tentar explicar, a ideia não é que você fique, é, entenda totalmente 100% isso aqui, porque você vê que tem uma estrutura ali que eu vou mostrar que começa a complicar, mas as estruturas se repetem, né? Aqui o que acontece? Eu tenho um número binário, 0001. Esse aqui é o número 1, tá?
É aqui eu tenho no meu binário zero, 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 zero. Aqui eu estou somando um mais zero, tá? Eu vou abrir o Paint aqui para explicar meio que como funciona essa soma e como eu poderia usar essas estruturas lógicas simples para fazer uma soma de dois números. Parece meio esquisito, né, ver como é que isso aqui pode ser usado aqui, mas mostrando o que eu quero mostrar vai ficar mais claro, tá? Então eu vou abrir aqui o Paint, meio arcaico, né? Mas vamos lá. O número zero, 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 um com o zero, 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 tá? E eu também posso querer somar o número um mais um, né? Um mais um, beleza? É a conta de soma normal, só que aqui a gente está em binário, não está em decimal. Então, um mais zero dá um. Zero mais zero dá zero, zero mais zero dá zero, zero mais zero dá zero. Até aí tranquilo. E quando é um mais um? Eu não posso colocar dois aqui, né? Porque estamos falando em binário. O 2 em binário é como? É 10, né? Esse número aqui é o 2 em binário, né? Que é o 10 no caso. Então, um mais um não dá 2. O mais um dá 10, vai um, né? 0 mais um dá zero e dá zero, tá? Então, veja só, aqui eu tenho duas opções, tá? Eu posso somar o zero, que vai dar zero. Eu posso somar um com zero e um com um. Repare que isso representa uma lógica, né? Por exemplo, aqui eu posso estar somando um com zero ou zero com um, né? Tanto faz, que vai dar o mesmo resultado. Então, se eu tenho um e zero ou zero e um, repare que eu tenho que retornar zero, um, né? Que é meio que vai zero e vem um para cá, zero, um, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o nosso XOR, né? Porque eu tenho ou um ou outro dando um resultado. Então você fala, tá, então existe um operador lógico aqui, vamos tentar pensar nisso. E aqui nesse outro exemplo, eu tenho um mais um, que vai dar 10, né? Então, se eu tiver um, eu vou ter 10 no meu retorno. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o meu end, né? Eu tenho um e um. Mais um motivo pelo qual que é XOR não OR, né? Porque se for um, eu não posso, né? Eu não posso ativar nada. Porque um tem que ser um zero. Então repare que eu já tenho aqui dois operadores para começar a fazer essa conta, né? O XOR e o AND. Só que você fala, tá, eu vou ter zero, o que que eu faço, né, com esses dois bits aqui, né? O que que eu faço com esses dois bits? Repare que eu vou ter sempre o bit do meu resultado, o que vai entrar na casa da resposta, né, que é esse caso aqui, e eu vou ter o bit do vai 1, né? O bit do vai 1. Então, nesse caso, o bit do vai 1 é zero, vai 1, e o bit do meu resultado é 1. E nesse caso, o bit do vai 1 é 1, vai 1, e o bit do meu resultado é zero. Então, eu posso monitorar os bits que eu estou somando, tá? Então, dentro do jogo, eu vou ter esse bit aqui, que seria esse bit aqui, no caso esse, né? Zero. E eu teria esse bit aqui, que seria o bit 1. E eu monitorando eles, eu posso colocar uma lógica usando eles, monitorando aqui, né? E eu vou ter o resultado. E aí eu vou ter o bit do vai 1, o bit da resposta. A resposta, você vê, esse aqui é o bit do vai 1, né? Estava escrito aqui. Aqui tem um bit do resultado. O resultado ele já vai direto para a minha resposta, tá? E o bit do vai 1, eu trabalho com ele, né? Aí eu monitoro esses outros, os próximos bits da minha conta, né? E uso o vai 1 para fazer essa conta, né? Então, eu vou monitorar agora os outros dois. Eu vou usar o bit do vai 1 para fazer essa nova operação. E aí eu penso novamente nessa lógica aqui de entrada e saída, ver os operadores que eu uso e tento montar isso dentro do jogo. Essa é a ideia da soma. Tá? Então, aqui no caso seriam três entradas, né? Aqui seriam duas, uma soma. Como tem o vai 1, eu teria que ter três entradas. Então eu posso começar a pensar, montar uma estrutura básica no papel ali e tentar reproduzir isso dentro do jogo, né? Vou colocar de dia aqui. E aqui é essa estrutura inicial, né, do primeiro bit, né? Então você vê que eu monitoro aqui os primeiros bits dos dois números, eles saindo aqui, tá? E aqui eu tenho uma estrutura de um end, tá? Para monitorar caso seja um e um. E eu tenho aqui um XOR, tá? Que é basicamente o OR e o AND que a gente viu aqui, ó.
Esse é o nosso XOR, tá? Então, eu consigo usar essa lógica para conseguir o meu bit do vai 1 e o meu bit da resposta em si, né? Então, eu basicamente usei o que eu mostrei no Paint aqui, reproduzindo o jogo. Talvez seguir aqui, não dê para entender tão certinho, mas perceba. Aqui eu tenho um end, né? Então, quando eu tenho um e um, aqui está chegando os meus bits monitorados. Quando eu tenho um e um, ele ativa aqui o meu end, eu envio essa informação, você vê que ela corre aqui, ó. Ela corre, vem para cá, que é não, perdão, o end está aqui, né? Esse aqui é o XOR, que tem o end dele e o OR dele. O meu end está aqui, né? Então, estou monitorando os bits aqui. Então, quando eu ativo aqui o meu end, você vê que essa informação ela vai para cá para o meu vai 1, né? Como eu disse aqui, né? Então, quando eu tenho um e um end, eu tenho aqui o meu bit do vai 1, né? E o meu bit da resposta, ele está usando o XOR, né? Então, os meus bits são monitorados, tá? E aí, se eu tiver os 1, 0 ou 0 e 1, o meu bit do vai 1 vai para o 0, porque o end não vai ser ativado. E o meu 1, ele vai ser ativado, né? E no caso do end, ele não é ativado, porque nem tem um fio passando, e aqui ele é ativado, tá? Então, é basicamente reproduzir isso aqui, tá? Não quero que vocês entendam exatamente como está funcionando, mas aqui é fácil de entender, tá? Eu expliquei que é o XOR, que o end, ele meio que, quando ativa os dois, eu desativo o OR, e aí ele apaga quando eu ativo os dois. Isso aqui eu acho que deu para entender. Essa parte é para entender mesmo. Agora, aqui teria que entrar no mundo, dar uma olhada, tentar seguir para entender, mas é basicamente usar essas estruturas repetidas e repetidamente, ter uma lógica montada, como a que eu montei aqui no Paint para vocês. Aí com isso a gente consegue criar isso, né? Então, só que aqui eu monitorei só um bit, né? Então eu consigo somar zero com zero, que dá zero. Eu consigo somar um com zero, que dá um, bem simples. Você vê que o bit do vai 1 não acontece nada e o bit do meu resultado acontece. E aí, quando eu somo um mais um, aí o bit do meu vai 1 ativa, o meu bit da casa fica zero, que é realmente a resposta que dá zero, né? E o meu bit do vai 1, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. E aí eu sigo fazendo essa lógica, né? Aí aqui eu falei, cara, eu vou ter que repetir essa lógica, usar o bit do vai 1 para continuar a monitorar os outros bits aqui várias e várias vezes. Aí eu bati um mod para copiar e colar as estruturas, colei aqui, eu teria que colar várias vezes. E eu percebi que ia dar muito trabalho, ele ia ficar muito grande, muito, muito grande. Ele também não copiou o que estava aqui dentro, né, o mod, o que estava subterrâneo. Aí eu falei, cara, isso vai dar muito trabalho. Eu resolvi fazer um mod para facilitar isso. Aí eu fiz o meu próprio mod, mas o mod ele é basicamente pegar essas estruturas básicas e tentar reproduzi-las em um bloco só. Muito mais simples, né? Que aí eu sei como é que funciona a estrutura, eu sei o que tem dentro desse bloco, eu sei a lógica que tem dentro desse bloco, que está aqui no mapa. Só eu consigo usar de maneira mais enxuta, né? Consigo usar menos blocos. Porque também o Minecraft tem essa limitação que a redstone, ela é meio limitada, né? Se eu passar um fio aqui, ele junta, mesmo que eu não queira juntar. Então é meio chato de trabalhar com redstone. Talvez eu possa melhorar um mod fazendo uma redstone própria, que eu consiga também colocar, subir ela na vertical, né? Que não é possível, tem que ficar fazendo escadinha com redstone para poder subir ela. Então é bem chato, né? Trabalhar com redstone. E aí eu criei esse bloco aqui, né? Que é o meu bloco lógico, tá? Que eu tenho uma entrada B, uma entrada A e uma saída, tá? E quando eu clico no bloco, eu posso selecionar qual bloco eu quero, NOT, AND, OR, XOR. Se eu quero um AND, por exemplo, eu ativo aqui o A, não vai ter nada na saída porque é AND. Quando eu quero um e outro, eu ativo os dois, aí a saída ela vai estar energizada, né? Então eu fiz isso, eu posso ter o OR também, né? Que o um ou outro já ativa, né? Um ou outro. O OR estudante, que é um ou outro, mas se eu tiver os dois, ele apaga, tá? Então eu consegui transformar essa estrutura imensa nisso daqui. Bem mais simples, né? Um XOR e um AND, como eu disse, que está representado aqui, e funciona da mesma maneira, com o primeiro bit, né? E aqui vai ter a resposta, né? Então, quando eu somo um mais um, ele ativa o bit do vai 1, né? Quando eu tenho um mais zero, dá 1. Ah, não, isso aqui é daqui, né? Eu não coloquei a resposta aqui, mas funciona. Você vê que vai o bit zero aqui, né? O bit da resposta ele funciona. Então, eu meio que fiz esse mod para tentar reproduzir as estruturas básicas em algo mais simples, tá?
O que poderia acontecer futuramente seria eu adicionar um item no meu mod que eu compacto essa estrutura, por exemplo, e transformo a estrutura que eu quiser em um novo bloco. E aí ele identifica o redstone, identifica saídas, eu monto uma estruturazinha para fazer. Seria uma possibilidade, seria bem interessante, né? E aí eu segui com o meu contador, né? Isso é basicamente o contador. Então eu tenho o número A, o número B e a resposta. E eu fui fazendo essa estrutura aqui maior. E aqui eu consigo somar o número com 4 bits, que vai até 15. Eu tenho de 0 a 15 para somar, ainda é bem limitado, como eu disse. Que é basicamente esse contador aqui. Bom, pessoal, fiz uma pausa aqui porque eu tinha mostrado esse circuito aqui do nosso teclado, né? Eu tinha falado que o que eu reproduzi no jogo é esse contador aqui, mas eu me confundi nos termos. Isso aqui claramente é o contador. O que eu fiz lá foi, obviamente, também um somador, né? Não foi um contador, tá? Foi metade de um somador. Como eu fiz metade do somador, eu fiquei com metade na cabeça e eu acabei falando que eu tinha reproduzido isso porque isso aqui é metade de um contador, né? Mas eu tenho aqui um outro circuito. Lembra que eu tinha mostrado que quando eu clico no 5 aparece 4 aqui, quando eu clico no 6 aparece 5, quando eu clico em 7 aparece 6, porque eu tenho que pegar essa informação e somar um, né? Lembra que eu tinha comentado isso? E aqui eu fiz isso e usei um somador, né? Então, nesse exemplo aqui, se eu clico no 8, ó, ele soma e aparece o 8 aqui. E aqui tem um flip-flop para guardar a informação, mas não é o caso. Se eu aperto 6, ele aparece o 6. Se eu clico no 4, aparece 4. Então está mais completo. Está tudo escrito aqui. São comentários, mas é basicamente a mesma estrutura, né? Os contadores, os contadores aqui. E aqui tem uma estruturazinha, né? Com o somador aqui. Então eu pego essa informação, o somador soma e eu salvo aqui no flip-flop. Tá? Então, basicamente, só esse disclaimer que eu não fiz o contador, né? O que eu reproduzi no jogo é esse somador, que é esse outro chipzinho aqui, tá? Esse aqui é um somador que soma também dois números. Então, é basicamente, isso que tinha de informação errada aí, tá bom? Abraço. Consegui reproduzir isso dentro do jogo. Então, e essa estruturazinha aqui, que parece complexa, mas ela tem muita repetição de muita coisa, ela é basicamente esse chip lógico aí que existe na vida real. Então você vê que a gente começa a reproduzir estruturas mais básicas, combinando elas a gente consegue fazer coisas maiores. De repente, transformar isso no meu mod em um bloco, seria o contador, seria interessante também. Aí eu começo a ter chips, mas sempre com o que está por trás do bloco dentro do jogo, né? Enfim, eu não vou passar por essa estrutura, o mapa vai estar na descrição, esse mapa que eu fiz para vocês acessarem. Mas que basicamente repete as estruturas, só que usam o XOR em cascata, usam o XOR, como são três entradas, o do vai 1 e os bits que eu estou monitorando, eu uso dois XORs, tá? Então você vê, isso poderia funcionar com AND também. Aqui, se eu pesquisar XOR, se eu pesquisar AND, por exemplo, você vê que eu tenho um AND de três entradas, aqui eu estou usando um AND de duas entradas. Então, ou eu posso usar dois AND de duas entradas em cascata para poder fazer um AND de três entradas. Meio que eu faço isso. Agora eu tenho uma, duas, três entradas. Então eu posso fazer isso com qualquer operador lógico. Mas eu poderia ter o bloco com três entradas também, uma possibilidade. Iria simplificar isso um pouco. E aqui eu somo perfeitamente, né? Quando estou somando 2 com 4, dá 4 mais 2 6. Eu posso somar mais um, dá um para cá. Se eu somar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá 9, que é 8 mais um, né? Se eu somar 10, ele já ativa essa daqui. 8, 9, 10. Né? Então fica tudo número binário. Tá? Se você não está entendendo, dá uma olhada aí nos números binários. Dá uma olhada na lista. Esse aqui é 1, 0, 1, 0. Né? Que é 8 mais 2, que dá 10. 8 mais... dá 10. E eu consegui reproduzir essa estrutura. Então, olha o tamanho. Isso aqui, não usei mod, só o meu mod, né? Para ficar mais simples, mas não usei nada. Eu fui fazendo, fui tentando fazer a lógica e ela se repete, né? Então você vê que eu tenho aqui o bit do vai 1, na segundo andar eu tenho mais um bit do vai 1 que sai aqui, enfim. E isso funciona perfeitamente, né? Então, você vê que é possível, mas exige muito, né? Eu tive que fazer um mod para conseguir simplificar um pouco isso, mas é uma possibilidade, tá?
Esse vídeo aqui é basicamente para mostrar isso. Eu acho uma maneira fantástica de aprender essas operações dentro do jogo, tentar associar isso à vida real, porque esse simulador aqui é da vida real, esses chips existem e você consegue montar, pegar os fios e montar. Isso aqui são botões, né? Então você vê que o display seria um pouquinho mais chato de fazer, mas é possível. Pode ser um vídeo, posso fazer mais para frente. Eu estou de férias, então tem um tempinho aí, eu tô um tempinho livre para fazer essas maluquices aqui que eu gosto. E vamos ver o que a gente consegue fazer mais, né? Tentar montar mais chips, tentar melhorar o mod. Eu não sei se eu vou disponibilizar esse mod, talvez se alguém pedir, mas por enquanto estou rodando aqui. O Minecraft estou rodando até dentro aqui do código. Que eu vi uns vídeos de tutorial e fui tentando fazer, tentando montar, adaptar para o que eu queria, né? Eu vou deixar o vídeo que eu usei, os vídeos que eu usei do cara que ensina a fazer mod na descrição, que eu usei eles para me basear. Enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado, tá? Eu vou tentar deixar o máximo de informação aí na descrição. Espero que tenham gostado. Deixa aí qualquer comentário na descrição, qualquer observação, qualquer dica, qualquer ideia. Então deixa o like aí para ajudar, comenta e se inscreve, beleza? É isso aí, tamo junto, Global.